Olha só, a gente tem aqui para trazer para vocês uma informação importante com relação ao Georgian de Arrascaeta. Tá? Muitas notícias aí relacionadas à situação lá do Uruguai, com relação à questão da seleção uruguaia, jogador, irmão de jogador, acusando a seleção uruguaia de machucar jogadores, né? E a gente preocupado com o Arrascaeta. E essa situação do Arrascaeta, que a gente trouxe mais cedo e que viralizou muito, da forma que o Arrascaeta estava caminhando, meus amigos, a forma, olha só, mal consegue andar. Eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, uma fonte ligada ao departamento de futebol do Flamengo, que me falou que estão muito preocupados com a Arrascaeta. Muito, muito preocupados com a Arrascaeta. Tá? É impressionante a preocupação, tá? Com relação ao Arrascaeta, porque é o jogador que faz a diferença desde que ele se machucou e saiu. O Flamengo piorou muito na competição no Brasileiro e na Libertadores o Flamengo classificou bem, mas o Flamengo caiu de desempenho. A queda de desempenho do Flamengo sem Arrascaeta é impressionante. E a forma que o Arrascaeta está caminhando, né, mancando muito, preocupou todos no Flamengo. Eles entraram em contato com o Lanian, tá? Uma informação de bastidores, todos no Flamengo preocupados, entraram em contato com o fisioterapeuta Lanian, que está na seleção do Uruguai, cuidando do Arrascaeta e de outros jogadores do Flamengo. E a informação que eu recebi é que houve uma reclamação porque o Arrascaeta não estaria em repouso, porque não estaria numa cadeira de rodas, para não ter que ficar forçando ali a caminhada. Se estão a preocupação do Flamengo, estão forçando muito o Arrascaeta, aí gente do Flamengo perguntou, não seria melhor, já que ele está caminhando e ele está com problema na panturrilha, não seria melhor, para estar mancando desse jeito, não seria melhor ele estar ele está usando ali uma... como é que é? Uma muleta? Não seria interessante o Arrasca estar com uma muleta? E aí me responderam o seguinte, lá eles alegaram que com o problema na clavícula, a muleta força aqui e ele não poderia utilizar muletas, tá? Então ele teria que utilizar uma cadeira de rodas para deixar ali o ônibus, para se locomover e tal, para fazer o tratamento. No Flamengo entendem que o ideal era ele estar de repouso e fazendo tratamentos de recuperação, né? Tem vários tratamentos que eles fazem de recuperação do músculo e tudo mais, fisioterapia, e evitar caminhar. E o jogador ali está caminhando com dificuldade, o que pode piorar a situação dele. Então há uma preocupação muito grande no Flamengo com relação até mesmo a ele não conseguir fazer a intertemporada em Portugal. Do jeito que ele está andando, ele não vai conseguir jogar na fase de grupos e até muito dificilmente se o Uruguai chegar na fase de 16 avos, antes das oitavas. Se o Uruguai for avançando, talvez em algum momento ele consiga, mas eu estou achando muito difícil. Tá? Então, há um entendimento no Flamengo que ele devia estar em repouso e eles estão muito preocupados com essa história. Então, ele não pode usar muleta, mas não poderia estar caminhando. Ele tinha que estar de cadeira de rodas ali, mas não é por ele não estar conseguindo andar, é para estar em repouso. É para não ter um problema novamente, é para ele poder ter uma recuperação mais rápida. E aí parece que a acusação que foi feita pelo irmão do jogador lá do Uruguai, que falou que os caras não se preocupam, acabam fazendo besteira com os jogadores, vai acontecendo com o Arrascaeta. Por quê? Os caras não querem botar ele numa cadeira de roda para sair do ônibus, né? Para caminhar na frente de todos ali, mas foi pior isso aqui. Não bota na cadeira de roda porque não quer que pergunte, pô, mas você está na cadeira de roda, por que não cortou ele? Porque iam falar, né? Não cortaram o cara precisa da cadeira de roda. Era tão mais fácil a transparência, né? Tão mais fácil a transparência de virar para o público, soltar uma nota dizendo, olha, ele está utilizando isso aqui, mas não é porque ele precisa, é somente para ficar em repouso. Não tá, não é, ele consegue andar, está com dificuldade e tal, mas é só para o repouso. É tão melhor ser transparente
né? E aí você fica aí podendo piorar a situação do Arrascaeta. Uma tristeza, tá? Essas imagens aí do Arrascaeta são uma tristeza, preocupam todo mundo e a gente fica aí realmente revoltado, tá, cara? Cara, eu tô preocupado com essa situação aí do Arrascaeta. O Lanian Neves, o fisioterapeuta do Flamengo, que já se juntou à delegação do Uruguai nos Estados Unidos, além do Arrascaeta, o profissional também dará suporte ao De La Cruz, ao Varela, garantindo aí um acompanhamento mais completo, alinhado entre a seleção uruguaia e o departamento médico do Flamengo. Então ele está tentando aí, né, resolver todas essas situações. Confio muito no Lanian, acho que ele é muito bom. Vai tentar aí intermediar para que as coisas não aconteçam de forma menos traumática com o nosso Georgian de Arrascaeta. Olha, a informação com relação ao mercado da bola, que a gente trouxe mais cedo, do Pedro, do interesse de clubes de fora, a gente confirmou com fonte ligada à diretoria do Flamengo que chegaram realmente sondagens e propostas pelo Pedro. Tem interesse de clubes do Catar, da Turquia no Pedro. O Flamengo não vai vender. Agora já foi batido o martelo, o Flamengo não vai vender, tá? É informação, tá? Agora certa, o Flamengo não topa vender o Pedro, ele só sai pela multa, que é alta, não passaram o valor que é, mas é alta, tá? Então o Flamengo não vende. E aí o Flamengo já procurou o Pedro para renovar até 2030 e o Flamengo e o Pedro estão negociando um aumento salarial para o Pedro renovar. O mesmo vale para o Rossi, tá? Então, situação das renovações, Flamengo conversando com o Pedro, Flamengo vai renovar o Rossi mesmo com as falhas que ele teve recentes. O Flamengo confia no Rossi, estou com a camisa dele aqui. O Flamengo confia no Rossi e vai seguir com o goleiro. E ele segue no pensamento do Leonardo Jardim, ele segue sendo o titular do Flamengo, o Agustín Rossi. Então, o Flamengo se adianta para renovar Pedro e Agustín Rossi, os dois que têm aí times de fora querendo contratar. Com relação ao Léo Pereira, o Flamengo também, tá? Assim que os jogadores voltarem das férias, o Flamengo vai abrir negociações com Pedro, com Rossi e com Léo Pereira para que estenda o seu contrato e tenha um aumento salarial. Então, o Léo Pereira vai estar. O Leonardo Jardim pediu a contratação, a renovação do Léo Pereira, e o Léo Pereira também, o Flamengo vai fazer de tudo para renovar. O empresário do jogador já falou que ele não quer sair do Flamengo para brigar por rebaixamento, para não brigar por título. Então, Léo Pereira será renovar. É informação, o Flamengo vai renovar seus principais jogadores, tá certo? A gente tem aqui também, para passar para vocês, algumas outras informações importantes. É uma informação aqui que eu fico impressionado como tem gente que deseja o mal do Bruno Henrique, né? Já perceberam como desejam o mal do Bruno Henrique? Ficam torcendo, né, para acontecer alguma coisa com relação ao Bruno Henrique. Eu sinto que incomoda muito aí, né, o fato do Bruno Henrique ter ganho tanto título pelo Flamengo, o Arrascaeta, que eles gostam de chamar de Arrasca-pênalti, eles gostam de falar dessas coisas aí do Arrascaeta, né? Então, a gente tem aí essa situação aí do Bruno Henrique, né, que a Justiça do Distrito Federal recusou aí o recurso e manteve aí o Bruno Henrique réu por estelionato. Ele é acusado de forçar cartão amarelo para beneficiar apostadores durante o jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 23, disputado em Brasília. Esportivamente, né, STJD e tudo mais, ele já foi, né, o problema já foi resolvido, tá? Ele já não está mais respondendo por nada. Então, a defesa do jogador alegava que a acusação por estelionato não seria válida, uma vez que, na visão dos advogados, as casas de aposta que seriam as vítimas do crime não teriam apresentado representações contra Bruno Henrique. A decisão do desembargador Jair Soares, entretanto, foi divergente, defendendo que as casas de apostas em que os palpites de que o atacante seria advertido na partida em questão emitiram alertas e informações às autoridades, tá?
Então, além do jogador, a Justiça do Distrito Federal também recusou o recurso do irmão de Bruno Henrique, Vander Nunes Pinto Júnior, e a cunhada do atleta Ludmila Araújo Lima e outras 6 pessoas que seguem réus por estelionato. Se condenados, eles podem receber a pena de 1 a 5 anos de prisão. A procurada, a defesa de Bruno Henrique, não respondeu aos contatos. O espaço segue aberto aí, no caso, quem trouxe a notícia, o Globo Esporte, disse que o espaço segue aberto e a reportagem será atualizada em caso de manifestação. Até o momento não foi. Eu também posso procurar aqui saber o que eles têm a dizer e a gente traz aí nas próximas lives e vídeos que nós trouxermos aqui no canal. Tá? Em novembro de 25, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo encerrou o caso na esfera esportiva, condenando o atacante ao pagamento de R$100 mil em multa, sem suspensão ao jogador, que segue aí liberado para jogar. Tá? Em maio desse ano, o Flamengo anunciou a renovação de contrato do Bruno Henrique até o fim de 27, né? E o atacante é um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo. Isso aí acaba que incomoda muita gente, que fica falando besteira, que, né, ele ainda está sendo julgado, ele não é culpado de nada, foi condenado na esfera esportiva de forma leve e já resolveu o seu problema. Agora, óbvio que as pessoas vão sempre atacar tudo relacionado ao Flamengo, atacam o Bruno Henrique o tempo todo, mas isso ele já está acostumado, já tem casca, né? E nós sabemos que isso aí é meramente, né, clubismo, né? As pessoas que atacam e querem sempre falar, tentando, de alguma forma, atacar, né, aqueles que os torcedores do Flamengo têm como ídolos, né? Olha só, com 9 jogadores aí, né, convocados, Flamengo tem muitos representantes nas seleções, né? Tivemos a estreia hoje com México e África do Sul, mas eu queria falar aqui sobre uma situação muito importante com vocês, que é um recorde que a gente pode ter, tá? Eu sei, você incomoda muito vocês todos, né? Ficam chamando o cara de Bruno Betti. Tudo bem, continua torcendo contra aí, não tem problema não. Juntos somos mais fortes, como diz aí o Vantuil mandou aí. Pois é. Por que o Flamengo não vai na FIFA denunciar essa seleção uruguaia? Cara, é um caso. Eles estão muito irritados lá, tá? Estão muito irritados lá. Olha, se a escalação da seleção, tá? Trazer aqui uma informação importante para vocês, tá? Se a escalação da seleção com Danilo, Alexandre e Paquetá se confirmar, será a primeira vez, tá? Olha esse recorde, primeira vez desde 1982, né, com Leandro, Júnior e Zico, do Flamengo, que o Brasil estreia numa Copa com 3 jogadores do mesmo time. Mais de 40 anos e Flamengo de novo. Onde a teoria não se confirma, até para eu trazer aqui, Copa de 94, São Paulo na estreia contra a Rússia, vitória por 2-0. O Brasil entrou em campo com 3 titulares do São Paulo. É real isso? Não. Tá? O lateral direito, Jorginho, tinha acabado de retornar ao clube, ok. O meiazinho, que estava no clube na época, e o meia Raí, também vinculado ao São Paulo, mas era recém-saído, tá? Então ele estava saindo, tá? Do São Paulo. Olha só, o Raí estava indo para o PSG, tá? Então o jogador se transferiu oficialmente para o PSG em julho de 93, mas ele já estava negociado, ele já estava saindo para o PSG. Se for também, iguala, tá ótimo. Ninguém está aqui também para querer né, dizer que não. Eu vou considerar, olha só, vou falar com todo o coração, eu vou considerar, tá, o Raí também, porque estava no São Paulo, ele sai, é negociado, mas estava no São Paulo. Então não vou criar quizumba com o São Paulino, com o São Paulo. Parabéns ao São Paulo, que tinha 3 também jogadores ali, né, na estreia em 93, no caso lá da 94, né? Então, a venda foi em 93, ficou combinado que o camisa 10 só deixaria o clube paulista após o encerramento da Taça Libertadores, permitindo que ele liderasse o time à conquista do bicampeonato e tal. Mas tem essas explicações aí. Mas, de qualquer forma, o Raí, tá?
para mim, no meu entendimento, eu vou considerar que o Raí também era jogador representando São Paulo. Eu acho que isso aí é bobeira. Então, o Flamengo pode ter 3 jogadores, tá, na estreia da Copa do Mundo, confirmando o Alexandro, o Danilo, tá, e o Léo Pereira. Tem chance? Tem chance. Eu vou falar para vocês. O Léo Pereira, não, desculpa, o Paquetá. O Léo Pereira eu acho que vai jogar o Gabriel Magalhães, né? Eu, sinceramente, acho que o Danilo, Alexandre e Paquetá confirma. O que vocês acham? Eu acho que o Danilo, Alexandro e Paquetá confirma, tá? E o Flamengo vai igualar ali 82, né? Com Zico, Leandro, foi Zico, Leandro e foi 82. Leandro, Júnior e Zico. É isso. Já tá bacana, já tá bonito, né? O Brasil vai estar bem servido também se for o Gabriel Magalhães. Estava falando do Léo Pereira. Aí, se o Léo Pereira joga, aí, meus amigos, muda de figura. Aí são 4 jogadores na estreia. São 4 jogadores na estreia, tá? O Carlos Alberto está chegando agora no final. Eu não falei mal do Wilton na partida, não. Acho que ele exagerou na terceira expulsão, mas até falei que a arbitragem foi boa. Mas fica complicado, né? Uma estreia com 3 expulsões fica marcado, né? Então, eu acho que o Gabriel Magalhães é um excelente zagueiro. Acho que ele pode ser muito útil aí à seleção. Tem a possibilidade do Ederson também ser titular ali na direita, tá? E aí não seria o Danilo. Mas o que for, a gente tem que torcer, tomara que dê bom no sábado, tá? Mas o Flamengo está muito bem representado.